É o momento da minha vida, uma bênção na minha vida. E eu não poderia estar mais feliz por trabalhar para o maior presidente que existe, Donald J. Trump. Quero dizer, nós vamos ouvir as histórias, por exemplo, desse refém de quem você estava falando agora, quando ele voltar, se recuperar e começar a contar o que aconteceu com ele naqueles túneis e como ele foi torturado e tratado. Então, os israelenses terão que entregar quase 2.000 prisioneiros palestinos em troca desses reféns. E 250 deles são pessoas que cumprem penas de prisão perpétua em prisões israelenses. O correspondente estrangeiro-chefe Trey Yingst está em Tel Aviv esta manhã e se junta a nós. Se junta a nós agora com as últimas novidades no local. Olá, Trey. Foi uma celebração alegre ontem à noite aqui na Praça dos Reféns, quando centenas de milhares de israelenses se reuniram para o que eles esperam ser sua última manifestação. Com as famílias de alguns dos reféns que devem ser libertados pelo Hamas atrás deles, junto com alguns ex-reféns, a filha do presidente Trump, Ivanka Trump, o genro Jared Kushner e o enviado especial Steve Witkoff discursaram para a multidão sobre este plano de paz histórico. O que este momento significa para você? É o momento da minha vida, uma bênção na minha vida. E eu não poderia estar mais feliz por trabalhar para o maior presidente que existe, Donald J. Trump. Ele o trouxe de volta para casa. A expectativa é grande nessas horas finais. Espera-se que os reféns sejam recolhidos pela Cruz Vermelha dentro de Gaza e depois transferidos para as forças israelenses. Depois, eles serão reunidos com seus familiares e levados de helicóptero para hospitais locais para tratamento médico. Agora é um momento crítico. O que se exige dos membros do Knesset, dos membros do governo e daquele que o lidera é 0 erros, 0 deslizes. É hora de terminar e mandá-los para casa agora. Os reféns devem ser trocados por quase 2.000 prisioneiros palestinos. Espera-se que 142 deles sejam deportados para o exterior, 100 libertados na Cisjordânia, 5 para Jerusalém Oriental e 3 para Gaza. Dentro da faixa de Gaza, os palestinos continuam a retornar para suas casas em áreas anteriormente controladas pelas FDI. Novas imagens mostram a escala da destruição dentro do enclave. Fugimos de casa sob fogo de artilharia, deixando tudo para trás. A casa foi destruída com todos os nossos pertences dentro. Não nos restou nada. Sem roupas, sem cobertores, nem mesmo dinheiro para ir a qualquer lugar. Aqui estou eu, empurrando o carrinho com as próprias mãos, apenas tentando seguir em frente. Amanhã o presidente Trump chegará aqui em Israel. Ele fará um discurso no Knesset israelense antes de viajar para o Egito para finalizar o plano de paz. Pessoal, volto com vocês. Uau, Trey, é realmente um momento histórico e sua cobertura em 7 de outubro e ao longo dos últimos 2 anos tem sido excepcional, sem igual. E sabe, agora que você está reportando sobre isso e presenciando tudo, há tantos momentos potencialmente históricos. Não só o cessar-fogo e a libertação dos reféns, mas também a mudança de paradigma que pode transformar o Oriente Médio caso a segunda fase entre em ação. Oportunidades diplomáticas realmente estratégicas que o presidente Trump vem mencionando. O que você acha? Com certeza. Esse plano de paz tem a chance de mudar o futuro do Oriente Médio para sempre. O que o presidente Trump apresentou é a estrutura de um acordo que pode servir de base para mais acordos de normalização com Israel. Mas mais importante ainda, penso na noite passada, quando estávamos aqui na Praça dos Reféns, como temos feito em tantos fins de semana, para conversar com as famílias daqueles que estão sendo mantidos por esse grupo terrorista dentro de Gaza, e foi possível ver alívio nos rostos dos israelenses pela primeira vez em 2 anos. Griff, estávamos aqui na manhã de 7 de outubro, no sul de Israel, quando esse massacre horrível aconteceu. E por 2 anos, os israelenses têm esperado que seus entes queridos, seus compatriotas, voltem para casa. E nas próximas 24 horas esse desejo será realizado. E você ouviu as declarações do enviado do Oriente Médio do presidente Trump, Steve Witkoff, e de Jared Kushner, 2 dos homens que têm trabalhado incansavelmente para garantir que esse acordo seja concluído. Mas houve um homem que conheci hoje na Praça dos Reféns que realmente me marcou, e esse é o cunhado de Omri Meron. E conversamos com Ishai Meron tantas vezes ao longo desta guerra. O marido dela está sendo mantido nos túneis sob Gaza pelo Hamas. Um homem pacífico com 2 filhas pequenas em casa.
E nas próximas 24 horas, esperamos ver as imagens de Omri abraçando suas 2 filhas pequenas. E para mim, isso é o mais importante de tantas histórias representativas que continuamos a cobrir aqui. Esses reféns que foram mantidos pelo Hamas e que finalmente, após 2 anos de espera, serão reunidos com suas famílias. É essa a sua impressão de que há apenas um cansaço da guerra e da destruição de ambos os lados? Quero dizer, nós vamos ouvir as histórias, por exemplo, desse refém de quem você estava falando agora, quando ele voltar, se recuperar e começar a contar o que aconteceu com ele naqueles túneis e como ele foi torturado e tratado. E então, como a história que você acabou de nos mostrar de forma tão magnífica mais cedo, desse homem carregando um carrinho de mão com tudo o que lhe restou em um lugar que parece um desastre nuclear. Quero dizer, parece, é como se eu nunca vi nada parecido antes. Será que essa ideia de paz tão fundamental pode realmente continuar a existir à medida que começamos a desvendar e a entender a profunda dimensão da destruição e da morte que ocorreu? Foram 1.200 do lado de Israel e impressionantes 60.000 do lado palestino. Quais são os seus... Você conhece essa região melhor do que ninguém. Isso pode acontecer? Podemos ter um novo começo? Será que finalmente podemos ter uma solução de 2 estados com paz para ambos os lados? Com certeza. E eu acho que quando o presidente Trump falou da Casa Branca anunciando inicialmente seu plano de paz de 20 pontos, ele fez algo muito importante. Ele humanizou os israelenses e humanizou os palestinos, dizendo que há pessoas que querem estabilidade e paz aqui nesta região. E essa é a esperança aqui após esse acordo, né? Uma vez que os reféns saiam de Gaza, de que será um ponto de virada para o Oriente Médio. E há muitos na região que estão buscando essa estabilidade. Lembre-se, quando esse ataque terrorista aconteceu na manhã de 7 de outubro, ninguém poderia imaginar que isso se transformaria em uma enorme guerra regional em 7 frentes. E quando você pensa nos últimos 2 anos, houve esse massacre na manhã de 7 de outubro e a guerra que irrompeu dentro de Gaza, mas também houve um grande conflito na fronteira norte de Israel com o grupo Hezbollah apoiado pelo Irã no sul do Líbano. Vimos os Houthis lançando mísseis e drones contra cidades israelenses nos últimos 2 anos. Claro, a guerra de 12 dias entre Israel e Irã durante o verão e essas milícias xiitas, iraquianas e sírias apoiadas pelo Irã que lançaram ataques contra Israel. E, portanto, tem havido muita instabilidade em todo o Oriente Médio e há um verdadeiro anseio de muitos com quem conversamos na região, civis aqui em Israel, civis com quem falamos em Gaza, por um novo capítulo. E a esperança aqui é que o plano de paz do presidente Trump não seja apenas um plano para acabar com a guerra dentro de Gaza, mas uma oportunidade de apertar o botão de reiniciar no Oriente Médio e ver mais estabilidade e prosperidade em toda a região. Então, com razão, temos dedicado muito tempo falando sobre os reféns inocentes que foram mantidos pelo Hamas, mas passamos um pouco menos de tempo falando sobre literalmente centenas de combatentes que Israel concordou em libertar neste acordo. Você pode nos contar mais sobre alguns desses combatentes e você sabe quem exatamente eles eram ou são? Sim, com certeza. Então, os israelenses terão que entregar quase 2.000 prisioneiros palestinos em troca desses reféns, e 250 deles são pessoas que cumprem penas de prisão perpétua em prisões israelenses. Estas são pessoas que foram julgadas em tribunal e condenadas por crimes como atentados à bomba, homicídios, assassinatos. E muitas das pessoas que serão libertadas na Cisjordânia são pessoas que foram condenadas por acusações de terrorismo. Há também cerca de 1.700 habitantes de Gaza que foram presos desde o início da guerra, que não participaram do massacre de 7 de outubro e que serão libertados como parte deste acordo. Portanto, é uma variedade de diferentes indivíduos saindo das prisões israelenses, mas certamente houve alguma controvérsia aqui em Israel, entendendo que durante uma troca de prisioneiros anterior, um terrorista muito perigoso foi libertado, e seu nome era Yahya Sinwar, um dos mentores do massacre de 7 de outubro. Então, essa memória institucional, memória para os israelenses, certamente está presente e eles não querem que nenhum desses indivíduos libertados volte a cometer outros crimes ou atos de terrorismo. Portanto, pode-se esperar que as forças de segurança israelenses vão manter uma vigilância rigorosa sobre muitos desses indivíduos que estão sendo libertados como parte deste acordo.
Mas no fim das contas, a prioridade era tirar esses reféns de lá, e o presidente Trump apresentou um acordo que permitiu que isso acontecesse. Ele criou uma série de condições que permitiram a Israel fazer essa troca. E, em última análise, nas próximas 24 horas, trazer esses reféns de volta para casa. Sim, e ele escolheu pessoas incríveis para conduzir essas negociações. Especialmente Steve Witkoff, que fez um trabalho notável, que escolha inusitada e mesmo assim funcionou. E Trey, quero agradecer pela sua cobertura. Ela é sempre justa e equilibrada, como a nossa emissora gosta de fazer. E você tem feito um trabalho notável desde 7 de outubro até agora. E queremos continuar ouvindo mais. E muitos anos antes disso. Sim, e muitos anos antes disso. Mas neste conflito em particular, a sua voz tem sido muito, muito necessária. Muito obrigado, Trey. Obrigado, Trey.